Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estamos juntinhos mais uma semaninha para nós falarmos sobre a palavra de Deus e eu tenho a certeza que Deus tem uma palavra para você. Como vocês já viram pelo tema, hoje nós vamos falar sobre como nós termos a mente de Cristo, como nós sermos parecidos com Jesus, como nós pensarmos como Jesus pensa, como Jesus pensou. Aqui, quando ele estava na Terra, ele deixou várias maneiras, deixou vários sinais de como nós poderíamos ter a mente de Cristo, porque a mente de Cristo é ligada à mente do Pai, à mente de Deus. E Jesus, ele pensava o que Deus pensava, ele fazia o que Deus queria que ele fizesse, e ele veio para obedecer e para cumprir aquilo para que ele foi chamado, para obedecer o Pai. Jesus, ele fala muito sobre o Pai. Ele falava: quem conhece a mim, conhece o Pai. Nós vemos que quando Jesus se perdeu ali, ainda criança, junto com os seus pais, e é a primeira vez que nós vemos Jesus citar, e falar de Deus como Pai. Quando os pais dele o encontram, falam: filho, nós estávamos desesperados, eu estou procurando onde é que você estava. E ele falou: por que vocês estavam preocupados? Vocês não sabem que eu estava aqui cuidando das coisas do meu pai? Jesus, desde criança, ele sabia que Deus era o seu pai. Ele tinha convicção disso, porque ele não fala com dúvida, pelo contrário, ele fala com convicção. Vocês não sabiam que eu estava cuidando das coisas do meu pai? Então, você pode dizer assim: quer dizer, como eu posso ter a mente de Cristo? Mas antes disso, para nós balizarmos essa palavra de hoje, eu queria ler aqui em 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 16, que diz assim: pois, quem conhece os pensamentos do Senhor, quem sabe o suficiente para instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Quando Paulo fala sobre isso, ele fala assim: como nós podemos conhecer os pensamentos de Deus? Como nós podemos instruí-lo? Quem pode instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Nós temos que pensar como Cristo, nós temos que ser como Cristo, nós temos que imitar e copiar a Jesus, o que ele fez aqui. E como você pode dizer assim para mim: quer dizer, então como eu vou conseguir ter a mente de Cristo? Você conhece a Cristo? Você sabe o que ele fez aqui? Você sabe o que ele disse? Você sabe como ele honrava o Pai? Você sabe o que ele falava sobre o Pai? Você sabe como ele levou muito a sério o seu tempo aqui na Terra? Como todos os momentos, desde o momento que começou a sua vida, nós vemos ali relatos de quando ele estava no templo pequeno, mas depois nós passamos um bom período sem conhecer a vida de Jesus. Mas pelo que nós vemos, pelo que a palavra nos diz, fala que Jesus, ele foi um homem que não teve pecado. Jesus, ele não se manchou, por isso, se ele caminhou aqui na terra, nós sabendo que viver aqui é difícil. Nós sabemos que todos os dias a nossa carne, ela luta para que nós pequemos, para que nós caminhamos por caminhos errados, e mesmo assim Jesus, ele vindo como homem, porque a palavra do Senhor fala que ele veio como homem, ele veio como eu e você, e ele teve tentações. Jesus, ele foi tentado. Nós vemos que o diabo tentou ele na parte financeira, na parte emocional. Jesus, ele foi tentado assim como eu e você, mas Jesus, ele não caiu. Porque Jesus, ele pensava o que o Pai pensava. A mente de Cristo era uma mente ligada ao Pai, ligada aos desejos do Pai. E você pode dizer assim: Kézia, então como é que eu vou fazer? Você tem que conhecer a palavra. Você tem que conhecer o que Cristo, que Jesus fez aqui na Terra. Como ele se comportou, quais eram as suas respostas, como ele honrava as suas autoridades, como ele obedeceu à lei, como ele era atento e submisso à vontade do Pai. Jesus, ele sabia de quem ele era filho. E como nós podemos ter a mente de Cristo, como nós podemos pensar como Cristo pensou, se muitas vezes nós nem temos a certeza da paternidade de Deus. Nós nem conseguimos entender que nós somos filhos de Deus, que nós fomos escolhidos, que nós somos adotados através de Jesus e que hoje nós somos filhos de Deus. Muitas vezes nós nos colocamos em várias posições. Nós nos colocamos no lugar de servo, de empregado, muitas vezes de amigo, mas nós não conseguimos reconhecer, entender e enxergar a paternidade de Deus. Jesus, ele disse ainda quando ele era pequenino: vocês não sabiam que eu estava fazendo o que meu pai quer que eu faça? Vocês não sabiam que eu estava aqui trabalhando para o meu pai? Jesus, ele sabia que ele era filho, ele reconhecia a paternidade de Deus. Jesus também, ele conhecia o Pai. Ele conhecia as suas vontades, ele conhecia os seus desejos, ele sabia o que Deus tinha planejado para ele. Muitas vezes nós queremos ter uma mente diferente, nós queremos que a nossa mente seja renovada, como Paulo falou: transformai-vos a vossa mente, para que vocês possam experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, e nós desejamos isso, mas nós não conhecemos o Pai, nós não conhecemos a vontade do Pai. Como nós podemos ter a mente de Cristo para que através disso nós possamos conhecer o Pai? Nós temos que, aqui novamente, buscar nas Escrituras e também pedir a Deus: Deus, revela-te a mim.
Eu quero conhecer a tua vontade. Eu quero conhecer os desejos do teu coração. Se nós formos analisar nas duas coisas que nós falamos até aqui agora, para nós termos a mente de Cristo, está tudo aqui relacionado a nós conhecermos o Pai na palavra. E nós conhecemos também Ele em intimidade, no nosso momento, no nosso lugar secreto. Como nós vamos conhecer alguém se nós não temos intimidade? Como nós vamos conhecer os seus desejos, conhecer o seu coração, saber o que ele deseja, o que ele sonha? Como nós vamos ter direcionamentos e comandos se nós não temos tempo de intimidade, se nós não conversamos? Eu e meu esposo, nós podemos conversar muitas vezes à frente das pessoas, nós conversamos, nós nos comunicamos, mas quando nós vamos falar de coisas específicas, de coisas importantes, como quando vamos tomar decisões, quando vamos fazer coisas que só nos diz respeito a nós não falamos e nós não fazemos isso na frente de outras pessoas. Nós esperamos ter o nosso tempo a sós, nós esperamos ter o nosso tempo de intimidade. Quantas vezes nós estamos ali na mesa, eu, o meu marido e a minha filha conversando, e há certos assuntos que nós queremos conversar e nós falamos assim, amor, mais tarde eu queria falar com você sobre algo. Amor, olha, vamos conversar sobre algo? Até da nossa filha, que faz parte de nós não falamos na frente dela, porque há coisas que não são para ela ouvir e que não diz respeito a mais ninguém, só a mim e a ele. E há muitas coisas que só diz respeito a você e os direcionamentos que Deus vai dar para você conhecer o coração do Pai, para que através de você o conhecer, você faça aquilo que Ele deseja, aquilo que Ele ama, para que você ame o que Ele ama, para que você faça aquilo que Ele quer que você faça, para que você fale aquilo que Ele quer que você fale. Você vai ter que ter intimidade com o Pai. Você vai ter que passar tempo com Ele. E nesse tempo que você passar com Ele, Ele vai se revelar a você. Você vai conhecer o Pai. Você vai conhecer o desejo do Pai. Você vai ter a mente de Cristo, porque a mente de Cristo era exatamente essa. Ele pensava como o Pai pensava. Ele desejava o que o Pai desejava. Ele amava o que o Pai amava. E, em último lugar, Jesus Cristo, ele sempre procurou fazer a vontade do Pai. E ele, como ele fazia a vontade do Pai? Ele tinha que conhecer o Pai. Ele teve que primeiro saber e reconhecer a paternidade do Pai. Ele teve que conhecer o coração do Pai e a vontade do Pai para que depois ele possa fazer a vontade do Pai. Não tem como nós fazermos algo para alguém se nós não conhecemos o que aquela pessoa deseja, o que aquela pessoa quer. Não tem como nós agradarmos alguém se nós não conhecemos os seus desejos e as suas vontades. Nós podemos até fazer certas coisas, nós até podemos ter atitudes boas, nós até podemos ser pessoas aqui na Terra que tenham uma ótima atitude, sermos pessoas boas, tratarmos bem as pessoas, mas só isso não é fazer a vontade do Pai. Deus tem propósitos específicos para nós. Deus tem vontades específicas para cada um de nós. Claro que há vontade de Deus no coletivo, mas há vontade de Deus no individual. Ele tem vontades específicas para mim e para você. Há certas coisas que Deus pede para mim que Ele não vai pedir para você. Quando Paulo fala assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Eu poderia fazer tudo, mas nem tudo convém a mim. E Paulo também fala assim, se aquilo te condena, não faça. Se aquilo tá te condenando, não faça. Há coisas que Deus fala pra mim, Kézia, eu não quero que você faça isso. Mas para outras pessoas, aquelas pessoas vão fazer e Deus não vai requerer isso daquelas pessoas. A vontade de Deus no individual é diferente. A vontade de Deus pra mim é diferente da vontade de Deus pra você. Claro, como eu já disse, há um plano no coletivo, mas a vontade de Deus no individual. E para você conhecer essa vontade, para você saber qual é a vontade dele no individual para você, você vai ter que reconhecer a paternidade de Deus. Você vai ter que conhecer o coração de Deus, conhecer a vontade dele para você. E você vai ter que obedecer a Deus. Isso é ter a mente de Cristo. Quando vemos, como Jesus passou aqui na terra, que se vocês lerem os evangelhos, nós vemos a conduta de Jesus aqui. Jesus, ele amou a Deus sobre todas as coisas, ele amou o próximo. E Jesus, ele requer isso de nós. Mas além disso tudo, Deus tinha um propósito específico para Jesus, que era morrer por mim e por você. E Deus tem um propósito específico para você. Ele tem um propósito específico para mim. E além de nós cumprirmos todos esses mandamentos, porque Deus fala que os 2 mandamentos são os mais importantes, se nós fizermos esses, nós vamos conseguir cumprir os outros. Ele quer que nós conheçamos a Ele, nós conheçamos a vontade dEle e que nós façamos aquilo que Ele nos chamou para fazer. Você quer ter a mente de Cristo? Você quer viver a vida como Jesus viveu? Você quer ser parecido com Cristo? Você quer pensar como Cristo pensou? Corre para aqui.
Corre para as escrituras. Quando você vai conhecer Jesus, você vai conhecer a mente dele. Ele vai se revelar a você. Deus, ele se revela para nós através das escrituras. Quantas vezes nós, nos nossos momentos de oração, dizemos: Jesus, Deus, eu quero que o Senhor se revele a mim, eu quero conhecer o teu coração. Só que nós não abrimos a palavra. Nós muitas vezes não tivemos esse ensinamento. E o Senhor ministra muitas vezes assim: Kézia, eu quero me revelar a você, mas eu quero que você entenda que para eu me revelar a você, muitas vezes vai ser no teu secreto. Muitas vezes eu vou falar com você através dos nossos momentos de intimidade. Nesses momentos de intimidade, eu quero que você inclua a minha palavra. Eu quero que você saiba o que eu fiz. Eu quero que você pense como eu pensei. E eu quero que você caminhe como eu caminhei. E para isso, você vai ter que ler a minha palavra. Você vai ter que ler o manual que eu deixei para você. E nós possamos buscar todos os dias nós termos a mente de Cristo. Paulo fala aqui: quem conhece os pensamentos do Senhor? Quem sabe o suficiente para instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Se nós temos a mente de Cristo, nós vamos fazer aquilo que Ele quer que nós façamos. Nós vamos viver a vontade dEle aqui na terra. Nós vamos reconhecer a paternidade dEle. E nós vamos conhecer o seu coração e os desejos do seu coração. Que essa palavra venha falar profundamente no seu coração. Que você cada dia mais venha buscar ser parecido com Cristo, ter a mente de Cristo, para que você possa viver aqui na terra aquilo que Ele sonhou para você, aquilo que Ele desejou para você. E talvez aquilo que Ele desejou para você é você morrer para você todos os dias, é você morrer para a sua carne, é você negar a si mesmo e seguir, pregar a tua cruz e seguir a Ele. Mas o que importa é você fazer aquilo que Ele determinou para você. Eu já disse para vocês, a vontade de Deus no coletivo existe, mas também existe a vontade de Deus no individual. Será que você está buscando a vontade dele para você no seu individual? Será que você conhece a vontade dele para você? Será que você já tem a mente de Cristo? Será que você, a partir de hoje, vai buscar ter a mente de Cristo, pensar como ele pensa? Que nós possamos todos os dias ter a mente de Cristo, desejar o que ele deseja, sonhar o que ele sonha, falar como ele fala e pensar como ele pensa. Que nós possamos ser conduzidos pelos seus pensamentos e não por pensamentos muitas vezes negativos, maléficos, que o diabo todos os dias ele tenta lançar para nós coisas negativas, ele tenta nos impedir de pensar como Jesus pensou, mas nós temos a mente de Cristo. Sempre que vier pensamentos ruins na sua mente, você possa declarar aqui a palavra de Deus: eu tenho a mente de Cristo, eu tenho a mente de Cristo, eu sou filho, eu sou amado, eu quero conhecer o coração de Jesus, eu quero conhecer a vontade dele, eu tenho a mente de Cristo. Declare isso sobre a sua vida e busque na palavra, busque no seu momento de intimidade. E Deus cada dia mais vai te fazer ser parecido com ele e vai fazer com que você tenha a mente dele. Deus os abençoe, tenha uma ótima semana, nos encontramos na semana que vem, se Deus quiser. Beijinhos pra vocês, tchau!